Seja bem-vindo à resolução da nossa quinta questão do e-book sobre raciocínio lógico da banca CES Gran Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos. Irei te mostrar como resolver a questão. Questão 5. Sejam P e Q duas proposições lógicas simples e é uma expressão composta a partir de P e Q exclusivamente. Sabe-se que a expressão é logicamente equivalente à expressão. Então, ele está dizendo o seguinte, que dadas aí duas proposições, nós vamos ter aqui uma proposição composta que ele está chamando de E. A expressão lógica é uma. Letra A, absurdo. Letra B, contradição. Letra C, contingência. Letra D, demonstração. Ou letra E, tautologia. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com contradição, contingência e tautologia. Vai ser uma dessas três. E como é que eu vou descobrir qual vai ser? Se vai ser contradição, contingência ou tautologia. Nós vamos montar a tabela verdade para essa proposição e o seu valor lógico, tá? O resultado do seu valor lógico vai nos dizer se vai ser contradição, contingência ou tautologia. Vai ser contradição se todas as linhas da sua última coluna da tabela verdade forem falsas. Vai ser tautologia se todas forem verdadeiras. E vai ser contingência se tiver valores verdadeiros e valores falsos. Eu vou fazer aqui a tabela verdade da conjunção, que é essa daqui, para a gente verificar o que significa cada uma dessas coisas. Então, dadas aí duas proposições, se a gente fizer aqui a conjunção entre essas proposições, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso vai ficar falso, falso com verdadeiro fica falso, e falso com falso também resulta em falso. Como aqui nessa última coluna, no resultado da minha proposição composta, eu tenho valores verdadeiro e falso, essa daqui seria um exemplo de contingência. Se tivesse ficado todo mundo falso, seria uma contradição, se tivesse ficado todo mundo verdadeiro, seria uma tautologia. Então, essa é a ideia da questão. Para fazer a questão, eu posso fazer ela de duas formas, tá? Eu posso fazer realmente a tabela verdade completa, do jeito que está aqui, colocar aqui a proposição P, a proposição Q, a negação de P e a negação de Q, fazer todas as etapas e encontrar o resultado. Ou eu posso observar também o seguinte, que essa negação aqui, ó, essa situação que ele está me passando, não P ou não Q, corresponde, isso aqui corresponde à negação da conjunção, P e Q. Então, é uma forma da gente observar. Essa proposição que ele está me dando, a gente pode escrever como P e Q ou não P e Q. Então, nós podemos escrevê-la dessa forma, que será mais fácil de resolver. Eu vou fazer das duas maneiras para a gente ver que o resultado é o mesmo. Primeiro, eu vou fazer dessa maneira aqui, que é a maneira um pouquinho mais trabalhosa, e depois eu vou fazer utilizando a negação. E aí, nesse caso, eu vou ter que verificar o seguinte. Eu vou ter que verificar quais são os valores lógicos das negações. Então, aqui vai ficar falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vou fazer aqui, no caso, a conjunção entre P e Q. No caso aqui vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. Lembrando que eu estou pegando esses valores lógicos e fazendo a operação da conjunção. Agora eu vou fazer o ou. Vou deixar esse ou aqui guardadinho, tá? E aqui eu vou fazer esse ou entre não P ou não Q. Só que para fazer esse ou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou relembrar como é que a gente constrói a tabela verdade de uma disjunção. Eu não tenho aqui a disjunção. Aqui é a disjunção entre essas duas que são negações. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui uma tabela verdade genérica, que seria a disjunção entre duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na disjunção, eu só tenho a última linha falsa. Só essa situação aqui, ó, que me gera um resultado lógico falso. Então, eu vou pegar essas duas proposições aqui. Tá? Vou até marcar elas, ó. Essas duas proposições. E o que eu vou fazer com elas? Eu vou fazer o ou, tá? Vou fazer o ou aqui mesmo, para a gente colocar o resultado lá. Quando é que eu vou ter o resultado lógico em um ou que é falso? Quando ambas são falsas. Então, apenas a primeira linha é falsa, o restante das situações, todas ficam verdadeiras. Quando eu faço o ou entre essas duas proposições aqui, que é o que eu quero. Tá? Olhando aqui para a tabela verdade da disjunção. Agora, eu vou fazer o ou, novamente, entre essas duas proposições. E em todas as situações, o que eu obtenho de valor lógico? Eu obtenho o valor lógico verdadeiro, porque em todos os ou que eu vou fazer aqui, tem um verdadeiro. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser tautologia. Esse seria um dos modos de fazer. Agora, fazendo aqui pelo outro modo, onde eu observo que essa parcela é uma negação, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer tudo isso aqui,
eu vou reduzir a minha tabela verdade em bastante coisa. Tá? Vou reduzir aqui bastante coisa na minha tabela verdade, vou ganhar bastante tempo. Agora, você precisa de um pouco de técnica para poder fazer dessa forma. Então, aqui, ó, PQ, verdadeiro, falso, falso, falso. Aí eu vou fazer, certo? Com a negação de P e Q. Só que eu já tenho aqui a proposição P e Q. Ela já está aqui do lado, tá? Então é só colocar o contrário. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Faço aqui o OU, que é a disjunção, tá? E o resultado lógico para todo mundo, para todas as proposições aqui, tá? Para todas as combinações, aliás, resulta em verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos uma tautologia, alternativa correta na questão, está aqui na letra E. Caso você queira esse material, são 70 questões da banca Sesgran Rio, com gabarito, tá? O link está aí na descrição do vídeo. Essas questões eu estarei resolvendo aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para você chegar preparado para fazer sua prova.